caros alunos do curso técnico em manutenção e suporte à informática. Eu sou o professor Raimundo Dias da Costa, licenciado em Pedagogia pela Universidade Estadual do Maranhão e especialista em Gestão Educacional pela Universidade Federal do Piauí. A nossa disciplina é Metodologia do Projeto Técnico. Que disciplina é essa? É que vai orientar vocês a elaborar o projeto técnico e o projeto de pesquisa no final do curso. E assim, nós temos uma série de informações que vão embasar este conhecimento dentro da metodologia do trabalho. Compreendendo a ciência. Você já deve saber que a ciência é uma atividade tipicamente humana de busca sistemática do conhecimento da natureza e de seus fenômenos. Nas palavras de Alves, em 1981, a ciência é uma metamorfose do senso comum. Sem ele, não se pode existir, mas o que vem a ser senso comum. Haja vista que nem sem ele a ciência não pode existir. Então, nessa situação, compreendendo a ciência, a gente precisa avançar partindo de alguns pressupostos. Que pressupostos são esses? É ver o senso comum. Aquela história, eu penso, eu acho, eu talvez seja isso, talvez seja aquilo. Então, na ciência, nós não podemos estar com penso naquilo, penso nisso, eu acho que é. Então, como já diz vários pedagogos e cientistas educacionais, que no trabalho técnico, no trabalho científico, não existe achismo. Nós temos que buscar dentro da ciência. E aí nós compreendemos a palavra método e seu significado. Se você procurar a origem da palavra método, vai verificar que ela vem do grego métodos, de meta, é o objetivo, finalidade, e odos, é o caminho, direção. Então, originalmente, método é o melhor caminho para alcançar o objetivo proposto. Então, em um trabalho científico, nós precisamos caminhar com o objetivo, com a finalidade de pesquisar algo, de encontrar caminhos para mostrar algo, para comprovar algo. Então, o método que você vai utilizar, aí são vários, que a gente precisa conhecer onde você vai aplicar esse método, e depende também da sua pesquisa ou seu trabalho técnico, que você possa direcionar esse método. Então, nós temos vários métodos. Por exemplo, o método do raciocínio. Então, a gente precisa raciocinar, a gente precisa buscar. Então, existem dois métodos do raciocínio, o indutivo e o dedutivo. O método indutivo parte sempre das questões particulares, até chegar às conclusões generalizadas. Esse método concentra-se na indução que separa os enunciados científicos dos outros tipos de enunciados que se baseiam na emoção, na autoridade, na tradição, na conjectura, no preconceito, no hábito, nas manchetes de jornais, nos títulos de filmes e novelas. Assim, a gente, como eu falei anteriormente, é aquela situação da emoção, do poder, da tradição, do que já existiu. Mas a gente parte sempre de algum pressuposto para se possa encontrar algo que vá embasar esse trabalho. E aí nós temos as correntes de pensamento contemporâneo. Iremos agora procurar compreender as três correntes de pensamento que têm legitimado o método de construção do conhecimento científico nos outros tempos. Esses métodos são o positivismo e o marxismo dialético e a fenomenologia. No positivismo, nós vamos ver a questão positivista mais voltada para Marx, onde os pensadores eles se concentram na construção do conhecimento através de experimentos, através
de analogias que se fazem através de algum método. E o dialético vem segundo a fenomenologia, quer dizer, os fenômenos eles vão acontecer. Então, eu não posso dizer que um fenômeno é natural ou extranatural se eu não tenho base científica para mostrar essa realidade. O positivismo teve como precursores Auguste Comte, Herbert Spencer, Émile Durkheim. Tem como principal característica o abandono da religiosidade e da emoção. Então, observemos que, no passado, tudo era baseado na religião, na emoção, na subjetividade, embora a ciência já existisse. Mas essa subjetividade, como eu falei também, retomando aquilo que a gente falou lá no início, é pensando no eu acho ou eu quero saber por via disso ou daquilo, mas sempre pensando eu acho, não afirmando ou tendo a certeza. E aí vem a ciência, né? Então, seu grau maior da evolução humana está na filosofia e na razão, como elementos organizadores da vida social. Partindo daí, após ciência, se vê essa evolução. O humano ele vai evoluindo e a filosofia te explica situações, principalmente na organização da vida social, da vida moral, da vida religiosa, mas que se pode deixar de lado porque nós vamos buscar a ciência. Então, o científico para mostrar diversos valores em que a ciência vai mostrar para que a gente possa buscar essas informações e comprová-las. Depois vem o marxismo dialético, oriundo das ideias de Karl Marx, que critica a ideia de ciência pura, que para ele não existe ciência pura, se volta sempre a uma informação anterior. Então, por que eu quero isso? Por que eu vou buscar isso na ciência? Como eu conhecer isso se isso não existe? Então, ele sempre criticava a ideia de que a ciência não é pura. Então, ela parte sempre de algum pressuposto. Então, e ela está acima das relações sociais. O marxismo dialético concentra-se no princípio de que ciência e tecnologia são produtos da história. A ciência é produto das relações dos indivíduos entre si e com a natureza. E realmente, na nossa ciência hoje, nós vimos que é uma história, é uma construção. E essa construção, ela vem através da ciência mostrando as suas relações entre a tecnologia e o homem, o indivíduo e a natureza. Porque para que se lance um produto tecnológico, a gente precisa observar vários fatores, principalmente a natureza. Porque sem a natureza não vai acontecer absolutamente nada. Um exemplo dessa ciência, desse produto que é lançado no meio, está aí atualmente na natureza as usinas de produção de energia eólica. Então é feito um estudo, é feita uma produção de material, todo baseado na natureza, no meio ambiente, para que não degrade, para que não acabe com a natureza. E assim se possa viver os indivíduos em comunhão com a natureza. E aí vem a fenomenologia. O que é a fenomenologia? Até um nome meio complicado de se pronunciar. Teve seu início com o movimento filosófico de Husserl, cujo desafio era estudar, descrever e interpretar a coisa, o objeto que aparece. Partindo desses pressupostos, surgiram as seguintes questões norteadoras. Qual é a essência do fenômeno? Como se manifesta ao seu observador? E aí a gente para um pouquinho para pensar como surgiu o universo, como surgiram as águas, como surgiu esse planeta em que nós vivemos. Então são situações que ele questionava e precisava fazer esses registros. Então, qual é a essência do fenômeno?
como ele se manifesta ao seu observador. Então, eu sou o observador, eu vou pesquisar, eu vou registrar cada passo aonde eu vou e quero chegar. E o ser. Então, eu preciso saber que ser o que eu vou analisar. Na fenomenologia, a partir da aparência para entender a essência dos fenômenos é uma atitude natural. Então, à medida que esse fenômeno vai aparecendo, é natural que eu possa estar buscando. Quem de vocês ou de nós não já viu o arco-íris? E aí, no senso comum, se diz que quando aparece um arco-íris, é uma aliança de Deus com o mundo. Mas quem já comprovou isso? Então, a filosofia, ela pode te dar embasamento sobre isso, mas nós não temos muita certeza. Então, o fenômeno, ele vai ser pesquisado, ele vai ser classificado ou reclassificado através da fenomenologia, baseado nos pensamentos filosóficos. E Husserl, ele observava tudo isso e queria que se vivesse registrando para que gerações futuras pudessem observar. E aí surge exatamente os registros científicos. E nós temos as nossas referências, Alves, Bueno, Costa, Chauí, Conte, que vão embasar no material que vocês têm para que nós possamos estudar detalhes a fundo do projeto, porque essa parte é só o embasamento teórico, onde nós vamos observar as filosofias, até a sociologia, a própria ciência, o marco científico da ciência que vai embasar o nosso trabalho no projeto de pesquisa.